Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e o nosso canal do YouTube Pergunte ao Doutor. As varizes constituem um problema de saúde que aflige pelo menos 20% da população mundial. Muita gente acha que tem varizes quando nota uma veiazinha dilatada nas pernas. Outros têm uma veia da grossura de um dedo e nem imaginam que possam estar com varizes. Como saber o que são varizes? Muito bem, esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor, e para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de entrevistá-lo pela primeira vez, o Dr. Marcos Ortiz, ele que é médico cirurgião vascular. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado, Agnaldo. É um prazer a gente poder falar um pouquinho do nosso dia a dia e das varizes, né? Que, digamos assim, no consultório acaba sendo 70%, talvez até um pouquinho mais, 70%, 80% da procura, né? Pelo cirurgião vascular, apesar de a gente não fazer só varizes, né? A gente, é verdade. Eu costumo dizer assim, o cirurgião vascular, ele é o cirurgião que atua em todas as veias e artérias do corpo, tirando o cérebro e o coração, o resto é tudo com a gente, né? Não só varizes, mas outras patologias que são bem sérias e importantes, assim, né? Certo. Doutor, varizes muitos têm. Quando a pessoa deve suspeitar que as varizes se transformaram num problema? O curioso de varizes é que você não, quando o paciente procura, você não precisa quebrar a cabeça para fechar um diagnóstico, né? Varizes, o paciente ele já vem com um diagnóstico, assim. Então ele sabe, né, que ele tem uma veia que está um tamanho anormal, dilatada, e ela se torna um problema a partir do momento que incomoda o paciente esteticamente ou começa a ter sintomas, né, de dor, de peso, de cansaço nas pernas. Em alguns casos mais graves, inflamações, feridas, úlceras, né? Então é uma patologia assim que muita gente acha que é inocente assim, mas com um dano sério à saúde quando ela tem complicações, assim. Agora, doutor, esses seriam os principais sintomas? Sim, geralmente o paciente vai te procurar por isso. Ou as mulheres, normalmente, quando começa a afetar a estética, né, e a gente não imagina assim o quanto isso incomoda, mas toda semana eu atendo muitas que falam, faz não sei quantos anos eu não ponho um vestido, eu não ponho uma saia, eu não ponho uma bermuda, e assim, então tem o padrão estético da doença, mas assim também, né, os sintomas de peso, de cansaço, ardência, muitos falam em cãibras, embora cãibra não seja um sintoma específico de varizes, mas pode acontecer, né? Então realmente assim uma patologia que o quanto antes procurar, mais fácil é o tratamento. Agora, doutor, algumas pessoas relatam que para quem tem varizes, né, principalmente, elas doem mais quando o indivíduo está parado. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. A gente sempre fala assim, a varizes, o médico, o cirurgião, ele vai te ajudar em uma parte do tratamento, indicar ou não cirurgia, indicar ou não um tratamento estético, né, para o problema, mas nós atuamos em uma parte, as outras partes do tratamento é com a pessoa, então a atividade física é essencial para quem tem varizes. Então, a pessoa que fica muito parada, muito tempo sentada, muito tempo em pé, ou né, numa posição assim, ou não faz atividade física, ela vai ter o problema agravado com certeza. Com certeza. E quais seriam, doutor, as atividades físicas apropriadas para quem tem o problema de varizes?
A gente recomenda, assim, muita gente fala, mas musculação piora a varizes. Não, musculação pode ajudar, desde que, lógico, que você faça sob uma supervisão, tudo, né? Tem um acompanhamento de um profissional de educação física, enfim, frequente uma academia com condições assim de te orientar. Musculação ajuda, caminhada ajuda, corrida, né? Assim, praticamente toda atividade física que a pessoa possa, principalmente, fortalecer a musculatura da perna, melhorar o bombeamento da panturrilha, vai ajudar a melhorar o retorno venoso, diminuir dor, edema, inchaço nas pernas, né? A gente tem pacientes mais idosos que têm assim, algum tipo de debilidade assim, para se locomover ou dificuldade, enfim, né? Aí a gente recomenda atividade na água, hidroginástica, enfim, né? Não falta opção para a pessoa assim poder melhorar, e a pessoa sente falta assim, quando começa e entra no ritmo da atividade física, melhora dos sintomas, e quando para, os sintomas voltam a piorar. Doutor, e para aquela pessoa que tem sobrepeso, ela está mais propensa a ter varizes? O sobrepeso é um fator de agravamento, assim, de risco, né? A gente vê assim bastante pessoas assim que pioram do quadro de varizes assim quando ganham peso. A mulher, quando enfim, engravida, que ela acaba, né, embora assim não seja só o ganho de peso que cause varizes na gravidez, assim, mas é um fator importante também. Então, a obesidade, assim, ela não é um fator assim, todo obeso vai ter varizes, mas quem tem a propensão vai piorar. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cirurgião vascular, Dr. Marco Ortiz. Nós estamos falando sobre varizes. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre varizes. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo. Onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível.
e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cirurgião vascular, Dr. Marco Ortiz. Nós estamos falando especificamente sobre varizes. Dr. Marco, as varizes podem receber tratamento cirúrgico e tratamento clínico. Como se trata das varizes clinicamente? Assim, a grande parte dos pacientes a gente indica a cirurgia, né? Porque é um tratamento mais que estabelecido e com grandes resultados assim na melhora do quadro. Mas tem pessoas que não querem operar e tem pessoas que não podem operar, né? A pessoa que tem uma patologia séria vai correr um risco alto na cirurgia ou, enfim, por algum outro motivo a pessoa não queira passar por um procedimento cirúrgico. Aí sim a gente indica o tratamento clínico, que consiste de medicamentos, que a gente chama de flebotônicos, né? Existe uma infinidade no mercado, assim, muitas opções mesmo, e a gente acaba vendo qual paciente se adapta melhor. A elastocompressão, que a gente chama, né? Que é o uso de meias elásticas, e mudanças de hábito e comportamento, né? Então a pessoa tem que obrigatoriamente fazer uma atividade física, tem que cuidar com o ganho de peso, né? Usar regularmente a meia elástica, tomar a medicação corretamente e manter um acompanhamento, né? com o cirurgião vascular, que é o médico habilitado para tratar isso. Hoje a gente até ficou famoso no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela mostrou as opções de tratamento de varizes sem cirurgia. Uma delas é a injeção de espuma. Né? Então a gente também faz, em alguns casos, tem pacientes que não querem operar de jeito nenhum, a gente faz a injeção de espuma para secar, né, entre aspas, assim, as varizes e tratá-las. Hoje a gente tem o tratamento a laser, não deixa de ser uma cirurgia, mas é um procedimento minimamente invasivo. Tem muitas opções, né? Mas o tratamento clínico basicamente é compressão elástica através das meias e o uso de medicamentos e mudança de hábitos de vida. Doutor, pegando ainda o gancho do uso de meias elásticas, toda mulher grávida precisa necessariamente usar? Olha, eu diria assim, se pudesse, né? Dizem que conselho, se a gente pudesse, a gente vendia, a gente não dava, né? Mas se eu fosse dar um conselho assim, eu sou um fã, um prescritor de meia elástica, eu uso meia elástica diariamente, estou aqui na entrevista com uma meia elástica. Eu acho que, assim, se não houver uma contraindicação obstétrica, alguma coisa assim que impeça, porque tem pessoas que não conseguem usar meia porque tem a perna com algum, assim, muito inchada ou com alguma deformidade, alguma coisa, uma ferida, não vai conseguir usar meia, mas quem pode, com certeza, né? A meia deveria fazer parte da gravidez ali desde o início. E doutor, e geralmente qual é a compressão mais indicada? A gente usa assim, geralmente variando assim, por exemplo, de acordo com o sintoma do paciente, né? Tem gente que é pouco sintomática, tem poucas varizes, você pode iniciar com uma suave compressão, a pessoa já vai sentir uma diferença, né? Mas a grande maioria usa a média compressão. Patologias mais severas, assim, a gente usa compressão alta. Mas você tem que cuidar porque meia não é uma coisa inocente. Assim, o paciente, por exemplo, a meia de média e de alta compressão, ele não pode comprar sem receita médica. Porque, por exemplo, se você tiver uma doença arterial periférica grave, uma insuficiência cardíaca, né, você for colocar uma meia elástica, vai piorar o teu quadro, entende? Então não é uma meia, qualquer um pode usar, qualquer um pode prescrever, sem uma avaliação, jamais. Doutor, uma outra questão, quando se fala em procedimento cirúrgico, como é que funciona o pós-operatório? Hoje, Agnaldo, assim, mudou muito o conceito nosso de pós-operatório. Muitas pessoas hoje, assim, que tem um pouquinho mais de idade, assim, ou até pessoas jovens, a gente vê que eu queria operar minhas varizes, mas eu não vou operar porque tem que ficar 3 meses, 2 meses de perna para cima,
não pode sair da cama, não pode tomar banho. Isso é um mito, uma coisa assim que a gente via assim antigamente isso acontecer. Hoje o pós-operatório geralmente é muito tranquilo, né? Eu costumo dizer assim, o mais chato é a primeira semana ali que fica às vezes com uns curativinhos, umas fitinhas de micropore na perna, um cuidado um pouquinho maior, mas a grande maioria sai do hospital caminhando, pode subir escada, pode tomar banho, a pessoa praticamente assim com uma semana, 2, dependendo do tratamento que for feito, está levando a vida praticamente normal. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o cirurgião vascular Dr. Marco Ortiz. Nós estamos falando especificamente sobre varizes. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tratamentos estéticos. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal do YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, estamos de volta com mais um informativo do Hospital São José. No programa anterior, nós falávamos sobre psiquiatria e é o assunto que nós damos continuidade com o especialista no assunto, o Dr. Daniel Proença Feijó, que vai nos falar um pouco sobre a situação de como os profissionais da saúde devem atuar frente a uma pessoa que tem a intenção, né, doutor, que eles visualizam que possa ter a intenção de suicídio. Doutor, como é que essas pessoas, né, que trabalham na área da saúde podem atuar frente a uma possível pessoa que tem essa intenção? É muito comum no nosso dia a dia, seja no consultório, seja na emergência, seja no posto de saúde, ou às vezes até na tua própria casa, no próprio prédio, tu deparar com pessoas que te trazem reclamações. Dentre essas reclamações, ele às vezes coloca que acredita que a forma de sanar aquele problema seria retirar a própria vida. Então, quando um ser humano tem essa identificação, significa que ele tem um sofrimento bastante extenso. E aí cabe nós, profissionais da saúde, buscar uma solução para esse problema. É comumente também essas queixas por muitas vezes não serem valorizadas, achar que é um ganho secundário, achar que a pessoa está inventando aquilo e não sofrendo, e muitas vezes não dá o direcionamento necessário para isso. Por muito tempo, nós não tínhamos nenhum amparo legal que pudesse justificar ou que pudesse até colocar sobre as costas desse profissional a responsabilidade pelo acometimento desse suicídio. Sim. Recentemente, agora, eu acredito que foi no mês de março, nós tivemos uma lei aprovada e sancionada pelo presidente, a qual todos os profissionais, seja ele no âmbito de emergência, posto de saúde ou qualquer outro local, que for comunicado ou tiver qualquer indício de que uma pessoa cometerá um suicídio ou automutilação, essa pessoa tem que fazer uma comunicação compulsória e, obviamente, buscar um recurso que seja mais seguro para ele, como a internação, ou como um encaminhamento para um psiquiatra, ou como qualquer outro meio de proteção a essa vida. Qualquer indício, né, que esse profissional da saúde identifique, é preciso fazer esse comunicado. A partir da homologação dessa lei, ela é obrigatória fazer a comunicação compulsória. Tá certo. A gente comentava anteriormente que, né, para a pessoa ter esse tipo de atitude, algumas situações ela vivencia, né? A depressão é um dos fatores também, doutor? A depressão hoje é um dos fatores com maior índice de suicídio e a gente observa que há um crescimento e os próprios estudos nos demonstram isso, que até 2025 vai ser uma das doenças que vai se tornar com maior nível de incapacidade e com alto índice de mortalidade por suicida. Sim. Então, eu penso que nós temos que prevenir a doença, que antes se dava somente na fase adulta ou na fase já mais da idosa, e atualmente a gente vê crianças aí com transtornos depressivos, inclusive com ideação suicida já na infância. Tá certo, doutor. A depressão, então, vai ser o nosso próximo tema do nosso próximo encontro do informativo do Hospital São José. Tá certo? Agradeço a oportunidade e vamos dar sequência a esse tema.
O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te convido a assistir o próximo informativo do Hospital São José, onde nós daremos continuidade sobre o assunto psiquiatria. Até lá! Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento, ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico, ou quem sabe que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cirurgião vascular, Dr. Marco Ortiz. Nós estamos falando especificamente sobre varizes e agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns tratamentos estéticos. Mas primeiramente, doutor, eu gostaria de te perguntar o seguinte: a safena que é retirada, acredito que essa seja uma pergunta bem recorrente no teu consultório, ela não faz falta? Olha, Aguinaldo, a gente diz assim, né? Se a safena não fosse importante, Deus não teria feito a gente com a safena, né? Mas, assim, em casos em que ela está doente, em que ela está dilatada, em que ela está causando problemas na circulação, você pode retirar ela sem problema nenhum. Ela não vai fazer falta. O retorno da circulação, as veias que vão cumprir o papel da safena, o sangue vai ser desviado para outras veias que vão fazer muito bem esse papel. E além do mais, assim, a gente sabe que o sistema venoso profundo da perna é o sistema venoso mais importante, né? Então o sistema venoso superficial, quando a gente precisa mexer, quando há uma necessidade disso, a gente pode fazer sem problema nenhum. Não só na cirurgia de varizes para retirada da safena, mas muitas vezes a gente usa a safena para fazer pontes de safena no coração, né, que é uma cirurgia antiga e realizada até hoje com bastante sucesso para revascularização, pessoas que têm problemas de isquemia coronariana, problemas cardíacos, né? E na minha prática de cirurgião vascular, a gente já salvou muita gente de perder a perna, de perder um braço, usando a safena da pessoa, quando a pessoa sofre um tipo de trauma, um acidente, leva um tiro, enfim, né? A gente substitui diversas artérias no corpo usando a safena, desde que ela esteja em boas condições, né? Às vezes as pessoas têm varizes e daí, vai tirar minha safena e se eu precisar operar o coração, bom, se ela não presta para estar na perna, você não vai querer botar uma veia doente, uma veia dilatada no coração. Então, com certeza, pode ser feito sem problema nenhum. Doutor, agora vamos entrar um pouquinho no mérito dos tratamentos estéticos. Eu começo te perguntando o seguinte: em que consiste exatamente a escleroterapia? A escleroterapia, o pessoal chama, né, aplicação, uns falam, né, eu vou fazer aplicação, eu vou fazer injeção nos vasinhos. A escleroterapia nada mais consiste no a gente injetar uma medicação que vá, como o próprio nome já diz, esclerosar, secar as veias, né? Logicamente que o paciente, quando vai ser submetido a uma escleroterapia, tem que ser avaliado. A gente hoje tem uma gama de medicamentos assim enormes também para fazer o tratamento com a escleroterapia. Então, nada mais é do que você injetar um medicamento dentro da veia para secar ela, né?
é um tratamento assim que hoje a gente está procurando aprimorar assim cada vez mais, né? Porque o resultado nem sempre só com a escleroterapia convencional é tão bom, né? As pessoas reclamam muito, eu fiz, não saiu um pouco, voltou, saiu num lugar, abriu no outro. Então assim o paciente ele procura assim muito. A gente vê que o paciente da escleroterapia nem sempre ele faz sempre no mesmo lugar, ele fica procurando alternativas para o tratamento, porque ele nem sempre se contenta com aquele tratamento. E a gente sabe que não é um tratamento assim tão eficaz. Por isso que é importante a gente avaliar bem cada caso e assim a gente dispõe de um leque hoje de tratamentos para melhorar o resultado da escleroterapia, que é um tratamento muitas vezes estético, né? Não é um tratamento funcional, não é um tratamento para doenças. Certo. Doutor, agora para finalizar nossa entrevista, aquela pessoa que está nos assistindo, aquele paciente que está nos assistindo e que tem o problema de varizes, quando ele deve procurar um cirurgião vascular e qual a importância de procurar um profissional habilitado, doutor? Eu assim, Aguinaldo, eu assim gosto de ressaltar assim que o profissional habilitado para tratar problemas circulatórios em geral é o cirurgião vascular. A gente faz uma formação de 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia vascular. Então muitos cursos, muitos congressos. Então a gente está bem assim embasado para tratar, né? E a pessoa assim que tem um problema de varizes, que tem um incômodo estético ou funcional, que a gente diz um inchaço na perna, uma ferida, enfim, qualquer outro sintoma que incomode, ela tem que passar por uma avaliação. Ela não vai ser obrigada a operar, não vai ser, né? Mas a gente com certeza vai dar um melhor caminho. O problema hoje, assim, como na cirurgia vascular, assim, a gente veio a fleboestética, o boom da estética, e hoje tudo é estética, né? Então a gente tem uma invasão também da nossa especialidade por pessoas não habilitadas para tratar. Então o paciente, quando ele trata com alguma pessoa assim, não médico ou médico não habilitado, ele corre risco, sabe? Corre risco de ter complicações sérias e às vezes irreversíveis, né? E em Criciúma, graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe da cirurgia vascular, todos os cirurgiões vasculares muito bem capacitados, bons médicos que investem na especialidade, que investem em cursos e congressos. Hoje eu digo assim, a pessoa não precisa sair de Criciúma dentro da cirurgia vascular para nada. Com certeza. Né? Então ele está muito bem tratado e amparado. E a gente vê muitas pessoas se aproveitando, às vezes, assim, da parte estética para ganhar o famoso dinheiro fácil, né? Mas nenhum deles trata depois as complicações quando o bicho pega. Assim, é verdade. Sempre o cirurgião vascular. Olha, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com o Dr. Marco Ortiz, ele que é médico cirurgião vascular. Dr. Marco, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? Vocês venham sempre que eu puder ajudar de alguma forma, né? Será um prazer. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.